E a coisa não tá brincadeira. A estiagem, ela tá trazendo problema para a propriedade rural em todos os segmentos da área rural e isso tá deixando todo mundo de cabelo em pé na cidade também. Para você ter uma ideia, várias cidades da região do Meio-Oeste estão passando por a baixa do Rio do Peixe. O rio está tão baixo que corta algumas cidades que dá para você atravessar o rio de uma margem a outra a pé, gente. A situação está bem complicada. Alguns municípios decretaram situação de emergência e a previsão é racionar água. Acompanhe a matéria. O Rio do Peixe tem sua nascente na cidade de Calmon, no Planalto Norte do estado, e percorre cerca de 300 quilômetros até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, onde deságua no Rio Uruguai. A bacia hidrográfica abrange 28 municípios e a situação na extensão do rio não está muito boa, devido à forte estiagem que assola a região. Em alguns locais, as águas deram lugar às pedras. Neste ponto, por exemplo, em Joaçaba, conseguimos flagrar pessoas atravessando o rio, de um lado para o outro. Já neste outro, no município de Lacerdópolis, a situação é ainda pior. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, né? Um momento delicado em relação à precipitação, não chove faz muitos dias e, consequentemente, o rio, com isso, tem ficado muito seco, baixado muito o seu nível. Nível até nas últimas décadas não tinha acontecido ele ter ficado tão baixo assim, né? E consequentemente isso causa uma série de problemas na região em relação à agricultura, indústria e a própria dessedentação das pessoas também, porque as companhias de água vão começar a ter problemas também para fazer captação. O seu Ângelo Rodrigo Dal Poço é alfaiate no município de Luzerna e tem sua residência e seu estabelecimento comercial às margens do Rio do Peixe. E é a segunda vez que ele vê uma situação como esta, com o rio praticamente baixo. Já teve em 86, 87 aí, teve mais baixo do que isso também. Mas agora está mais ou menos que nem naquela época. Expectativa é que a chuva venha. Tomara que chova, né? Porque está todo mundo ansioso, todo mundo esperando, né? Os córregozinhos aí do interior estão secos, estão praticamente sem água. Se a chuva não vier nos próximos dias com bastante intensidade, há possibilidade de um racionamento de água nos municípios de Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna, segundo informações do CIMAI, Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto. Se o nível do rio ele baixar numa condição que dificulte a captação de água, o nosso principal problema não é vazão de água no rio, e sim nível de captação. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso rio ele está se mantendo numa cota de mais ou menos entre 60 e 70 centímetros de lâmina de água no ponto de captação. Abaixo de 35, a gente já é obrigado a diminuir a vazão de água e de abastecimento, e aí são necessários tomar medidas para que ocorra uma redução no consumo de água, no sentido de evitar o abastecimento ou o desabastecimento e, por consequência, um racionamento. Até o momento, mais de 45 municípios de Santa Catarina decretaram situação de emergência por causa da estiagem, segundo levantamentos do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta. E as previsões para o mês de maio não são nada animadoras, o que deve evoluir o quadro de estiagem no estado. Já caracteriza, né, uma situação de emergência, a própria EPAGRE já decretou, através de um boletim hidrológico, nessa semana, na região aqui do oeste da bacia do Rio do Peixe, especialmente de Joaçaba, uma situação de emergência em relação à vazão do rio, que está muito baixa.